As 70 semanas de Daniel não são apenas uma profecia. Elas são um relógio espiritual cravado dentro da história humana, um código do tempo de Deus. E hoje nós vamos decifrar esse código juntos, passo a passo. Para entender essa profecia, a gente precisa voltar no tempo. Imagine a cena. Daniel, um servo fiel de Deus, está no exílio, na Babilônia. A sua cidade, Jerusalém, está em ruínas. O templo, o coração da adoração judaica, foi destruído. E o seu povo está disperso, cativo, em uma terra estrangeira. A dor e a desolação são profundas. Nesse cenário, Daniel pega os escritos do profeta Jeremias e descobre algo que reacende sua esperança. Ele entende que o cativeiro que seu povo estava sofrendo tinha uma data para acabar. Duraria 70 anos. Movido por essa descoberta, Daniel não se contém. Ele começa a orar. Ele chora. Ele se humilha diante de Deus, vestindo-se de saco e cinzas. Ele confessa não apenas os seus próprios pecados, mas os pecados de toda a nação de Israel. É uma oração de quebrantamento, de arrependimento profundo, um clamor pela misericórdia de Deus. E é nesse exato momento, enquanto ele ainda está falando, que o céu responde de uma forma extraordinária. O anjo Gabriel desce dos céus com uma das revelações mais densas e detalhadas de toda a Bíblia. Gabriel diz a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Mas espere um pouco. Que semanas são essas? Não estamos falando de semanas de 7 dias comuns. No código da profecia bíblica, especialmente em Daniel, cada dia representa um ano. Portanto, uma semana profética equivale a 7 anos. Agora, a matemática fica clara e poderosa. Se temos 70 semanas, e cada semana vale 7 anos, então 70 vezes 7 nos dá um total de 490 anos. Deus estava determinando um período exato de 490 anos para cumprir um plano específico sobre o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. E esses 490 anos não eram aleatórios. Eles tinham alvos muito claros, propósitos divinos que Gabriel lista para Daniel. Os objetivos eram dar fim à transgressão, acabar com o pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo, o lugar santíssimo ou o Messias. Ou seja, logo de cara, a gente percebe que essa profecia não é sobre política mundial, sobre impérios que sobem e caem. O foco dela é muito mais profundo. É sobre redenção. É sobre o Messias. É sobre o destino eterno do povo de Deus. É o plano de salvação de Deus revelado em um cronograma. Mas todo cronograma precisa de um ponto de partida. Quando esse relógio de 490 anos começaria a contar, Gabriel é extremamente preciso. Ele diz a Daniel que a contagem começaria desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Preste muita atenção nisso. O relógio de Deus não começa a contar no nascimento de Daniel, nem no momento em que o povo foi levado para o cativeiro, nem mesmo na queda de Jerusalém. Ele só começa quando um decreto oficial é emitido, uma ordem para reconstruir a cidade que estava em ruínas. E a história confirma esse evento. Esse decreto foi dado pelo rei persa Artaxerxes, no ano 457 a.C. A partir desse ponto, o céu aperta o botão do tempo profético e o relógio começa a funcionar. A profecia, então, se divide em 3 partes. A primeira divisão são 7 semanas. 7 semanas proféticas, ou seja, 49 anos. Gabriel diz que esse primeiro bloco de tempo seria dedicado à reconstrução da cidade. E de forma impressionante a história mostra que esse período de 49 anos corresponde exatamente ao tempo em que Jerusalém foi reconstruída, reabitada, sua estrutura política foi restabelecida, e sua vida espiritual foi restaurada sob a liderança de homens como Esdras e Neemias. Os muros foram reerguidos em tempos de angústia. Os portões foram refeitos. O templo foi restaurado. A cidade, que era um monte de entulho, voltou a existir como o centro da nação judaica. Tudo aconteceu exatamente dentro do primeiro bloco das semanas proféticas. Nada fora do tempo. Nada atrasado.
Nada adiantado. O relógio de Deus estava funcionando com a precisão de 1 segundo. Isso já seria incrível por si só, mas a profecia continua. A segunda divisão do tempo são 62 semanas, que equivalem a 434 anos. Gabriel anuncia que depois das primeiras 7 semanas, viriam mais 62 semanas. Vamos somar. 7 semanas mais 60 e 2 semanas nos dão um total de 69 semanas. Ou seja, 69 vezes 7, que resulta em 483 anos. E é aqui que Gabriel diz algo que muda completamente o rumo da história e arrepia qualquer um que estuda essa profecia. Ele diz que esse período de 69 semanas ou 483 anos se estenderia até o Messias, o Príncipe. O que isso significa? Significa que desde o decreto para reconstruir Jerusalém, lá em 457 a.C., até a manifestação pública do Messias, passariam exatamente 483 anos proféticos. E aqui, meus amigos, acontece uma das maiores confirmações sobrenaturais de que a Bíblia é a palavra de Deus. Fazendo os cálculos históricos e ajustando os calendários, chegamos ao ano exato em que Jesus Cristo foi batizado por João Batista e iniciou seu ministério público, sendo apresentado a Israel como o Messias. Isso aconteceu exatamente no fim desse período de 483 anos. Pense na precisão. Não foi um ano fora. Não foi uma década fora. Não foi uma geração de diferença. O céu cumpriu o cronograma com uma precisão cirúrgica, milimétrica. A vinda do Messias não foi um acidente, foi um evento agendado na eternidade e revelado a Daniel séculos antes. Mas a profecia não para aí. Ela revela o que aconteceria depois. No versículo 26 de Daniel 9, lemos: Depois das 62 semanas, o Messias será cortado, mas não para si mesmo. A expressão ser cortado é um hebraísmo para ser morto, executado. A profecia estava dizendo claramente que o Messias viria no tempo exato, se manifestaria publicamente a Israel e depois seria morto. E a parte mais intrigante é a continuação. Mas não para si mesmo. Ele não morreria por um crime que cometeu, não por culpa própria. Ele morreria pelos outros em favor de outros. Isso é uma descrição perfeita da morte de Cristo na cruz, o sacrifício substitutivo pelo pecado da humanidade. Tudo isso, a vinda, a manifestação e a morte, aconteceria dentro do período das 69 semanas. Mas agora, algo estranho acontece na profecia. Surge um silêncio, uma pausa entre as semanas. Após a morte do Messias, a profecia faz um intervalo no relógio. O texto começa a descrever eventos futuros, como a destruição da cidade e do templo, e um período de guerras e assolações. Historicamente, isso se cumpriu de forma terrível no ano 70 d.C., quando o general romano Tito invadiu a Judéia, sitiou Jerusalém e destruiu completamente a cidade e o segundo templo, exatamente como Jesus também havia profetizado. Mas perceba algo chocante aqui. A profecia original falava de 70 semanas. Mas até agora, com a vinda e a morte do Messias, só se passaram 69 semanas. Uma semana inteira ainda ficou em aberto. Uma semana, ou seja, um período de 7 anos, ficou suspensa no tempo. O relógio parou? Se as primeiras 69 semanas se cumpriram com perfeição absoluta, com uma precisão que desafia qualquer coincidência, por que a última semana ainda não se cumpriu? A resposta é que essa última semana, a 70ª semana de Daniel, não pertence ao passado. Ela pertence ao futuro. Ela pertence ao tempo do fim. Existe um intervalo, um hiato profético entre a 69ª semana e a 70ª semana. Esse intervalo é o tempo em que vivemos hoje, a era da Igreja, o tempo da graça, em que o Evangelho é pregado a todas as nações. A última semana não está ligada à primeira vinda do Messias em humildade, como um cordeiro para o sacrifício. Ela está diretamente conectada ao período final da história humana, antes do seu retorno em glória e poder. E é exatamente essa última semana que conecta a profecia de Daniel diretamente com o livro do Apocalipse. É nela que encontramos os selos, as trombetas e os ais.
É durante essa semana final de 7 anos que surgirá a figura da besta, do anticristo e o sistema mundial final que se oporá a Deus. Entender essa pausa no relógio e o que acontecerá na última semana é a chave para desvendar as profecias do fim dos tempos. Nas próximas análises, vamos mergulhar fundo nessa última semana, explorando o que a Bíblia diz sobre esse período intenso que ainda está por vir. Se você quer continuar essa jornada e decifrar os segredos do tempo de Deus, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por 9 semanas da profecia de Daniel já se cumpriram com uma perfeição absoluta. O Messias veio, o Messias foi tirado, Jerusalém foi destruída, o templo foi derrubado. Tudo exatamente como estava escrito. Mas a profecia dizia claramente, 70 semanas. Isso significa que restou uma semana. 7 anos ficaram em aberto, suspensos no tempo. Isso nos revela algo profundo. O relógio profético de Israel foi pausado enquanto Deus abria um novo capítulo na história. O tempo da graça, a era da igreja. O período em que a salvação seria anunciada a todos os povos, e não apenas a Israel. Mas essa pausa não é eterna. A última semana ainda precisa se cumprir. E entender o que acontece nela é crucial para entender o nosso tempo. O personagem central dessa última semana não é o Messias. A profecia de Daniel, no capítulo 9, versículo 27, diz assim: Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Aqui surge uma figura sombria, um falso príncipe. A Bíblia dá vários nomes a ele: o assolador, o homem do pecado, o anticristo, a besta. Esse ser fará algo que vai enganar o mundo inteiro. Ele firmará uma aliança de 7 anos. Pense nisso. Um tratado de paz global. Essa aliança não será pequena. Ela vai envolver Israel, diversas nações e vai abranger áreas cruciais como segurança, economia, política e até mesmo religião. O mundo vai celebrar achando que finalmente alcançou a paz e a segurança. As pessoas vão respirar aliviadas. Mas enquanto a terra celebra um acordo de paz, o céu verá isso como o início da contagem regressiva, o começo da semana final da história humana como a conhecemos. Essa última semana, esses 7 anos, é dividida em 2 partes muito distintas. A primeira metade dura 3 anos e meio e a segunda metade também dura 3 anos e meio. No início, tudo parecerá funcionar perfeitamente. A aliança trará uma sensação de calma. O sistema global vai operar sem falhas. A economia vai girar. E uma falsa paz vai se estabelecer em todo o mundo. As pessoas vão acreditar que a humanidade finalmente encontrou o caminho para a prosperidade e a harmonia. Mas exatamente no meio do caminho, na metade dos 7 anos, quando todos estiverem distraídos com essa aparente normalidade, tudo vai mudar de forma drástica e repentina. É aqui que acontece o que a Bíblia chama de a abominação da desolação. Daniel profetizou que no meio da semana, o sacrifício cessará. Essa pequena frase revela algo gigantesco. Para o sacrifício cessar, ele precisa ter sido retomado. Isso nos mostra que, nesse ponto da história, o templo em Jerusalém já estará reconstruído. O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento terá voltado, e Israel estará em adoração novamente, seguindo seus rituais antigos. É nesse cenário que o Anticristo mostrará sua verdadeira face. Ele vai entrar no lugar mais sagrado do templo reconstruído. O apóstolo Paulo confirma isso em sua carta aos Tessalonicenses, quando diz que o homem do pecado se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai se declarar divino. Nesse momento exato, a aliança de paz é quebrada. A máscara do pacificador cai e a besta se revela em toda a sua malignidade. O sistema mundial, que antes promovia paz, se transforma em um sistema de perseguição implacável. O mundo entra oficialmente na fase mais escura e terrível da história humana. A partir desse ponto, da metade da semana em diante, surge o controle total. O livro do Apocalipse nos fala sobre a marca da besta. Um sistema onde, sem essa marca, ninguém poderá comprar,
Ninguém poderá vender, ninguém poderá fazer qualquer tipo de negociação. A sobrevivência econômica se tornará impossível para quem se recusar a participar. O controle não será mais por meio de exércitos nas ruas. Será um controle sistêmico, baseado na dependência absoluta. Será uma submissão total, não apenas de corpos, mas de almas. O anticristo não governará apenas países. Ele governará consciências. Ele exigirá adoração. É exatamente aqui que os juízos finais descritos em Apocalipse como os 3 ais começam a se manifestar com força total. O primeiro ai trará um tormento espiritual e físico sobre aqueles que seguem a besta. O segundo ai desencadeará uma guerra em escala mundial, como nunca vista antes. E o terceiro ai representa o domínio completo do dragão, de Satanás, através do seu sistema na Terra. A última semana, especialmente sua segunda metade, é o palco onde o inferno parece tocar a Terra. Os céus entram em guerra espiritual. As nações enlouquecem em conflitos. Os sistemas econômicos e sociais entram em colapso e o engano se torna global, a ponto de ser quase impossível discernir a verdade da mentira. O próprio Jesus se referiu a esse período. Ele o chamou de grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, nem jamais haverá. Os profetas do Antigo Testamento chamaram isso de o tempo de angústia de Jacó. É a purificação final de Israel e o confronto direto e final entre o reino da luz e o reino das trevas. Nesse tempo, não haverá mais espaço para neutralidade. Não existirá ficar em cima do muro. Ou a pessoa pertence a Deus, ou ela pertencerá ao sistema da besta. A escolha será clara e definitiva. Agora você pode se perguntar: por que essa semana, essa profecia tão detalhada, ainda não se cumpriu? A resposta é que o cenário para ela se cumprir dependia de 3 elementos-chave, que por séculos pareceram impossíveis. Primeiro, o reaparecimento de Israel como uma nação soberana em sua terra. Segundo, a possibilidade real da reconstrução do templo em Jerusalém. E terceiro, a existência de um sistema global unificado, capaz de controlar a economia e a sociedade em escala planetária. Vamos analisar nosso mundo hoje. Israel voltou a existir como nação em 1948, um milagre histórico. Os planos e os recursos para a reconstrução do templo já estão sendo preparados em Jerusalém. E um sistema financeiro e tecnológico global, interligado, já está não apenas operacional, mas se tornando cada vez mais centralizado. O relógio profético não foi destruído. Ele estava apenas pausado. E agora, os sinais estão por toda parte. Os ponteiros estão lentamente voltando a se mover. Isso nos leva à pergunta que define tudo. Se 69 semanas da profecia se cumpriram com perfeição cirúrgica, se cada detalhe sobre a vinda do Messias, sua morte e a destruição de Jerusalém aconteceu exatamente como foi escrito séculos antes, o que te faz pensar que a última semana falhará? A 70ª semana de Daniel não é uma história de ficção científica. Não é uma teoria da conspiração. É o capítulo final da história humana sob o domínio do pecado revelado por Deus. E o palco para esse ato final já está sendo montado diante dos nossos olhos. A questão não é mais se vai acontecer, mas quando. E mais importante, de que lado você estará quando o relógio finalmente zerar? Se este conteúdo te fez pensar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Se você acompanhou até aqui, sabe que estamos mergulhando nos detalhes da profecia de Daniel sobre a última semana da humanidade. O Apocalipse, a última semana de Daniel, não é uma sequência de tragédias aleatórias. É um processo espiritual profundo, revelado por símbolos e sinais que mostram como o mundo caminha para um ponto decisivo na história. O Apocalipse nos dá 3 conjuntos de sinais que dialogam diretamente com essa semana: os selos, as trombetas e os 3 ais. Cada um revela uma camada diferente do que está por vir. Vamos começar com os 7 selos. O primeiro selo é aberto e surge um cavaleiro trazendo uma aparente sensação de paz e ordem.
O mundo respira aliviado, acreditando ter encontrado um equilíbrio, uma liderança firme, uma direção clara. Mas essa paz não é sólida. É apenas uma preparação para o que vem a seguir. Logo em seguida, o segundo selo é rompido e o cenário muda. A tranquilidade dá lugar à instabilidade global. Não se trata de uma destruição literal, mas da quebra de acordos, da divisão entre nações, da polarização crescente entre os povos. As antigas estruturas que sustentavam o mundo começam a ruir. A harmonia global se desfaz. Com o terceiro selo, a economia se torna o centro das atenções. Surge uma balança, simbolizando que os recursos estão desajustados. O custo de vida aumenta e a pressão econômica se intensifica. Não é uma catástrofe financeira total, mas uma pressão constante que faz as pessoas dependerem cada vez mais do sistema. Aos poucos, o mundo percebe que precisa de uma solução unificada, uma resposta global para essa crise. O quarto selo revela a fragilidade dos nossos sistemas. A humanidade percebe sua própria vulnerabilidade. Crises sociais, tensões na saúde pública e uma sensação de incerteza se espalham pelo planeta. O texto não fala de eventos gráficos, mas da sensação de que o mundo está mais sensível, mais frágil e mais dependente de uma estabilidade que parece ter desaparecido. E então, chegamos ao quinto selo. O foco muda completamente. Agora, a visão se volta para pessoas que permanecem firmes na sua fé. Elas resistem às pressões culturais e espirituais da época. Elas escolhem manter sua integridade, mesmo que isso custe seu conforto social e aceitação. Esse selo nos mostra que, mesmo nos tempos mais difíceis, a fidelidade é o que o céu mais observa. É um lembrete poderoso de que a convicção pessoal tem um valor eterno. O sexto selo intensifica o cenário. A profecia descreve sinais no céu e na terra. Isso não precisa ser literal, mas representa mudanças profundas na ordem global. Transformações políticas, sociais, ambientais e espirituais que abalam as fundações do mundo. Até os líderes mundiais começam a perceber que algo extraordinário está acontecendo. Uma inquietação geral toma conta de todos. A sensação de que o controle está escapando de suas mãos. Depois dos selos, as trombetas começam a soar. Cada toque anuncia mudanças que afetam regiões e sistemas específicos do planeta. Mas antes que as últimas trombetas soem, uma voz celestial declara algo terrível. Ai, ai, ai dos que habitam na terra. Esses ais não são apenas alertas. São convocações espirituais, um chamado urgente para que a humanidade acorde e reflita. São 3 momentos decisivos que vamos analisar agora, e eles se conectam perfeitamente com a profecia de Amós sobre o leão, o urso e a serpente. O primeiro aviso, ou o primeiro ai, traz uma angústia interior e uma confusão espiritual generalizada. O texto fala de algo saindo do abismo, uma figura simbólica para um tempo de perturbação emocional. A humanidade sente um peso interno, um vazio, uma mente inquieta e um coração em conflito. Não é uma dor física, mas a perda da paz interior, a sensação de estar distante de Deus. É o leão de Amós, o perigo que se aproxima, rugindo de dentro de nós. O segundo aviso traz conflitos entre nações e sistemas. A visão mostra um grande movimento de forças simbólicas, representando tensões entre poderes globais, disputas por influência e uma reorganização dos blocos mundiais. A profecia não descreve violência explícita, mas sim transformações geopolíticas que impactam todo o planeta. Este é o urso de Amós, que surge logo após o leão, representando um desafio externo maior e mais visível que o primeiro. A instabilidade agora não é só interna, ela se manifesta no palco mundial. E finalmente chegamos ao terceiro aviso, o clímax da profecia. Este é o momento em que o sistema final se forma. O texto descreve o surgimento de um sistema global unificado, com alcance sobre a economia, a cultura e as decisões humanas. É aqui que aparece o símbolo do dragão, que representa o engano, o controle e uma forte influência espiritual negativa. O mundo, desesperado por estabilidade,
Busca refúgio nesse novo sistema. É como a profecia de Amós descreve. A pessoa foge do leão e do urso, entra em sua casa para se sentir segura, encosta a mão na parede do sistema e é atingida pela serpente. A serpente simboliza o engano final. Não é uma violência física, mas a perda total do discernimento, uma cegueira espiritual, uma dependência completa do sistema que prometia segurança. É nesse ponto que a humanidade passa a caminhar em completa escuridão interior, exatamente como Amós profetizou. Trevas e não luz. Escuridão sem nenhuma claridade. Esse período final marca a unificação de sistemas, com decisões centralizadas, uma cultura globalizada e uma espiritualidade distorcida. O controle não virá através da força bruta, mas através da influência, da dependência, da sedução e do engano. As pessoas entregarão sua liberdade em troca de uma promessa de paz e segurança. A última semana da profecia de Daniel se aproxima do seu ponto mais crítico. Todos os sinais, dos selos às trombetas, dos avisos espirituais à formação desse sistema final, apontam para a maior intervenção divina da história. O palco está montado, e o que virá a seguir mudará tudo para sempre. A última semana está chegando ao fim. Todos os sinais já foram mostrados, o cenário mundial foi transformado, e a humanidade está entrando nos momentos mais decisivos de toda a sua história. Quando o anjo Gabriel deu a Daniel a visão das 70 semanas, não era apenas sobre juízo. Era sobre propósito, restauração e, acima de tudo, esperança. Porque as 70 semanas não são apenas um ciclo profético, mas um plano completo para revelar o Messias, o reino de Deus e a restauração final de tudo aquilo que um dia foi perdido. Agora, nós entramos no clímax, o ponto exato em que o tempo humano e o tempo divino se encontram. Chegamos na metade final da última semana, um verdadeiro período de definição. Nos momentos finais dessa semana, o mundo experimenta uma fase de escolhas. É um período de intensa reflexão, onde cada pessoa precisa decidir qual direção vai seguir. E isso não é sobre medo, é sobre clareza. O sistema global, que já estava estabelecido, começa a exigir uma fidelidade total. As culturas tentam se unificar. Muitas crenças se misturam, e o que é certo e o que é errado parecem se confundir completamente. Daniel descreve esse período como um tempo em que o entendimento será provado. Não é um confronto físico, mas uma confusão interior. É uma perda de referência. É a dúvida que se instala na mente e no coração. É exatamente aqui que as pessoas começam a perceber que o mundo está caminhando para algo que é inevitável. Nesse cenário, a visão de Daniel mostra que, nos momentos finais, os reinos da terra entram em movimento. Isso não se trata necessariamente de conflitos diretos como guerras, mas de tensões profundas entre ideias, sistemas e influências. Cada nação tenta defender sua própria identidade, sua cultura, sua visão de mundo. Mas todas elas percebem que estão diante de algo muito maior do que qualquer governo humano. Os profetas já tinham dito que seria assim. Um tempo em que as nações ficariam perplexas, incapazes de explicar o que está acontecendo ao redor delas. E então, os últimos sinais começam a aparecer. Yeshua, o Messias, ensinou lá em Mateus 24 que, antes da manifestação final do Filho do Homem, haveria sinais no céu e na terra. Daniel também menciona esses sinais. O apóstolo João, no Apocalipse, descreve fenômenos simbólicos, como estrelas se movendo, céus se abrindo e a própria terra reagindo a tudo isso. Esses símbolos representam mudanças profundas em várias áreas. Mudanças espirituais, culturais, sociais, ambientais e até mesmo na consciência humana. Não se trata do fim da criação, mas sim do anúncio de uma grande transformação que está prestes a acontecer. E no momento em que tudo parece sem direção, perdido, um novo e glorioso sinal surge nos céus. Yeshua, o Messias, descreveu esse momento da seguinte forma: E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Este é o ponto alto das 70 semanas. É o cumprimento supremo.
É o momento que todas as Escrituras, desde o início, anunciaram. A volta de Yeshua, o Messias, não é para trazer destruição, mas redenção. É luz. É restauração. Com a manifestação do Messias, aquele sistema global que dominava mentes e culturas começa a perder toda a sua influência. E isso não acontece por força humana, mas simplesmente porque a verdade se torna evidente para todos. A escuridão não consegue resistir à luz. O engano não resiste à revelação. A influência do dragão, os discursos do falso profeta e toda a pressão do sistema mundial se dissolvem diante da presença majestosa do Rei. Nesse momento, muitas pessoas despertam, muitas se arrependem, muitas finalmente reconhecem o Messias verdadeiro. É um despertar em massa, uma virada de chave na consciência coletiva da humanidade. E precisamos lembrar de um detalhe crucial. As 70 semanas foram decretadas para teu povo e para a tua cidade santa. Ou seja, Israel está no centro de todo esse plano. A última semana é o período em que Israel finalmente reconhece Yeshua como o Messias. O profeta Zacarias profetizou exatamente isso quando disse: olharão para aquele a quem traspassaram. A nação inteira desperta. A fé renasce. O propósito original de Israel é finalmente restaurado, e a nação volta a ocupar o seu papel profético no cenário mundial. E com o estabelecimento do reino do Messias na terra, as nações passam por um processo de cura coletiva. Não é uma imposição, não é um governo forçado, é iluminação. A injustiça começa a enfraquecer, a mentira perde a sua força, e o mundo finalmente experimenta uma paz verdadeira, uma paz que nunca conheceu antes. É exatamente o que os profetas anunciaram, um tempo em que as nações caminharão na luz do Rei. A fonte da justiça e da verdade estará governando, e o reflexo disso será a cura das sociedades. Com essa luz, acontece o fim do engano global. A serpente de Amós, que representa o engano espiritual que confundiu a humanidade por tanto tempo, finalmente perde a sua influência. A humanidade volta a enxergar com clareza, o discernimento retorna, o entendimento se abre, o mundo sai das trevas espirituais e entra definitivamente na luz do Messias. É como se um véu fosse retirado dos olhos de todos, e assim, chegamos ao cumprimento final de todos os propósitos divinos. O anjo Gabriel disse a Daniel que as 70 semanas serviam para colocar um fim à rebelião, para encerrar o ciclo do erro, para trazer justiça eterna, para selar a visão profética e para ungir o Santo dos Santos. Com Yeshua, o Messias, reinando, todos esses propósitos se cumprem plenamente. O plano chegou ao seu grandioso final. A história da redenção atinge seu ápice. A vontade de Deus é feita na terra, assim como é no céu. A esperança se torna realidade, e um novo começo, cheio de luz e verdade, se inicia para toda a criação. Obrigado por acompanhar essa jornada conosco. Se essa mensagem tocou seu coração e abriu seu entendimento, não se esqueça de curtir, compartilhar com quem precisa ouvir e se inscrever no canal para continuar explorando as profundezas da palavra. Até a próxima.